No mundo inteiro, não existe uma pessoa exatamente como você. Cada uma dessas pessoas é simplesmente única. Mas enquanto isso tecnicamente é verdade, existem algumas pessoas por aí que levam a singularidade a um nível totalmente diferente. De um homem que tem a cor da pele azul, a um outro cara com aprimoramentos cibernéticos muito reais. Vem comigo enquanto eu te apresento algumas pessoas que são realmente uma em 1 milhão. Javier Botet. Parecer diferente para a maioria das pessoas nem sempre é agradável. Mas para alguns, destacar-se na multidão é o que dá dinheiro. Aos 5 anos de idade, Javier Botet foi diagnosticado com síndrome de Marfan, um distúrbio genético que afeta os tecidos conjuntivos do corpo e faz com que os ossos mais longos do corpo cresçam demais. Como resultado dessa condição, na sua idade adulta, Javier tem uma altura realmente incrível de 2 metros, mas o seu peso é de apenas 56 quilos. As pessoas com síndrome de Marfan geralmente são altas e bem magras, com longos braços, pernas, dedos das mãos e dos pés, e muitas vezes sofrem de escoliose, uma condição médica na qual a coluna de uma pessoa desenvolve uma curva lateral. Mas felizmente Javier evitou as complicações mais negativas da síndrome, e nunca deixou que essa condição impedisse que ele alcançasse seus sonhos. O visual único de Javier, combinado com um grande interesse pelas artes cênicas, o levou a seguir a carreira de ator. Por conta de movimentos distintos que Javier conseguia fazer com seu corpo, ele encontrou seu nicho como ator de criaturas. Enquanto a maioria dos atores recusa esse tipo de trabalho, Javier abraça completamente e coloca seus membros flexíveis em bom uso em muitos papéis no cinema. Javier já apareceu em inúmeros sucessos de terror, incluindo Mama, The Conjuring 2 e O Coisa, capítulo 2. Além de estrelar, sendo o único Slenderman no filme que foi lançado em 2018, sobre a aterrorizante lenda urbana. Embora essa síndrome afete mais ou menos 1 em cada 5.000 pessoas no mundo, o que torna Javier 1 em 1 milhão é a maneira como ele utilizou isso a seu favor. E com mais de 20 performances de criaturas icônicas até agora, eu mal posso esperar para ver o que ele vai fazer a seguir. Paul Carlson. Da próxima vez que você estiver se sentindo um pouco triste, lance seus pensamentos para Paul Carlson. Em seus anos mais jovens, Paul tinha a pele clara com cabelos ruivos, mas depois acabou desenvolvendo um caso grave de eczema. Em sua busca por uma cura para aliviar as dolorosas rachaduras em sua pele seca, ele tropeçou em um anúncio de revista mostrando uma velha margarida murcha trazida de volta à vida por um líquido muito poderoso. Esse líquido era prata coloidal, que consiste em minúsculas partículas de prata suspensas em uma base líquida, e ela estava sendo vendida como uma cura para todas as doenças de pele. Na esperança de ficar novinho em folha mais uma vez, Paul começou a fazer a sua própria prata coloidal em casa. Não demorou para que ele estivesse tomando mais ou menos 300 ml por dia, esperando melhorar a sua saúde em geral, bem como tratar a sua dermatite. No entanto, após alguns anos desse regime rigoroso, Paul desenvolveu um caso que os médicos chamam de argíria, que em outras palavras significa que ele ficou azul. Essa descoloração cinza azulada da pele e dos olhos também é causada por um acúmulo excessivo de íons de prata, como os que são encontrados na prata coloidal. Essa é uma condição incrivelmente rara e completamente irreversível. E Paul acabou ficando, ironicamente, com uma pele que chamava muito mais atenção do que o seu eczema jamais teria chamado. Mas apesar de se tornar mais recluso para evitar os olhares, Paul nunca parou de tomar a sua poção de prata coloidal. Paul faleceu em 23 de setembro de 2013, aos 62 anos de idade, depois que ele sofreu um ataque cardíaco que não tinha nenhuma relação com seu remédio caseiro. Para falar a verdade, a argíria não é considerada tão perigosa assim, exceto pelo dano ao seu ego de ter que explicar a todos que você conhece porque você tá azul. I'm afraid I just blew myself. Neil Harbisson. Muitas pessoas acreditam que, eventualmente, os robôs vão dominar o planeta Terra. Embora essa ideia possa parecer ficção científica, você pode se surpreender ao saber que existem ciborgues de verdade entre nós, prontinhos. Esse aqui é Neil Harbisson, que nasceu em Mataró, na Espanha, e não demorou para que ele fosse diagnosticado com acromatopsia, ou mais conhecido como daltonismo completo. Essa condição, que aparece em 1 a cada 30.000 pessoas, significa que Neil pode apenas ver o mundo em tons de preto, branco e cinza. Durante 20 anos, a vida de Neil estava em tons de cinza, até que ele adquiriu aquele acessório na cabeça distinto em 2004. E isso não é apenas um chapéu de alta moda. Na verdade, é uma antena que está permanentemente presa à sua cabeça.
Essa antena ciborgue é um sistema sensorial criado para ampliar a percepção de cor de Neo. Na verdade, está implantado em seu crânio, preso ao osso occipital, e usa uma tecnologia específica que faz Neo poder ouvir as cores. Essa antena em sua cabeça possui uma câmera que traduz as diferentes cores que detecta em vibrações de diferentes frequências. E então transmite essas vibrações dentro da cabeça de Neo através dos ossos de seu crânio, que são sentidos detectados no ouvido interno. Ele usa essa percepção do mundo única e ciberneticamente aprimorada para informar a sua abordagem à arte, permitindo que ele pinte usando cores que ele realmente não consegue diferenciar apenas com os seus olhos. Longe de ser uma deficiência, Neo considera sua visão do mundo como um presente e acredita que os recentes avanços tecnológicos significam que haverá mais ciborgues humanos em um futuro bem próximo. Steph Sanjati. Eu tenho certeza de que a maioria de nós já se olhou no espelho e quis mudar algumas coisas que nos tornam únicos. Porém, felizmente, existem muitos modelos por aí que podem mostrar o que realmente significa ter confiança no que o torna diferente. Essa é Steph Sanjati. E você deve ter percebido que ela tem uma aparência realmente distinta, ostentando uma mecha de cabelos naturalmente brancos e olhos penetrantes distantes um do outro. A aparência única de Steph é resultado de uma condição genética que causa mutações nos ossos faciais dela, perda auditiva e pigmentação incomum de cabelos e de seus olhos. Essa coleção de sintomas é o que é conhecido como Síndrome de Waardenburg, e em 2015, Steph compartilhou um vídeo no YouTube, onde ela explicava suas experiências com essa síndrome, que agora conquistou quase 10 milhões de visualizações. Embora a síndrome de Waardenburg afete uma em cada 40 mil pessoas, e aqueles olhos azuis incrivelmente penetrantes dela e cabelos claros podem não ser completamente exclusivos de Steph. A síndrome de Waardenburg não é a única coisa que a torna única. Steph também é transgênero, e em dezembro de 2016, ela decidiu passar por uma cirurgia de feminização facial para aprimorar o seu rosto de características faciais tipicamente femininas. Embora Steph tenha seguido em frente, identificando-se como mulher, ela não permitiu que seu cirurgião alterasse nenhuma das características da síndrome de Waardenburg. Para ela, essas características são uma parte essencial do que a torna quem ela é. E com certeza nós podemos aprender uma coisa ou duas com Steph sobre como valorizar essas coisas incomuns que nos tornam indivíduos. Zhang Huifang. Em 2019, uma mulher com 100 anos de idade, chamada Zhang Huifang, da província chinesa de Henan, notou algo realmente estranho, duro e marrom, que estava crescendo bem do lado esquerdo de sua testa. Mas por volta de 2010, o seu mais novo amiguinho em sua testa cresceu para 5 centímetros. E em seu aniversário de 102 anos, esse negócio tinha quase 10 centímetros. Mais estranho ainda, em pouco tempo ficou bem claro que Zhang estava crescendo não apenas um desses, mas 2 apêndices semelhantes a chifres, um em cada lado de sua testa. Apesar de se assemelhar ao que a família dela chama de chifres do diabo, esses crescimentos são na verdade tumores de pele, conhecidos como chifres cutâneos. Essas saliências anormais da pele são formadas de queratina, a mesma substância que compõe as nossas unhas. Embora a causa exata desses chifres cutâneos seja desconhecida, a exposição à radiação da luz solar é teorizada como uma força motriz. E eu suponho que depois de um século na Terra, eu acho que a testa de Zhang deve ter visto bastante luz solar. Apesar dos médicos e familiares pedirem a Zhang que removesse os seus chifres, ela acabou recusando todos os pedidos, pois ela nunca teve tantos simpatizantes e visitantes em sua casa. Desde 2011, não houve nenhuma atualização pública sobre Zhang ou seus chifres. Mas eu espero que continuem a crescer até o dia de hoje, como se fosse uma espécie de coroa, para comemorar a sua idade realmente impressionante. Nyakim Gatwet. Historicamente falando, a indústria da moda é realmente muito dura, e muitos modelos cedem sob a pressão de ter uma certa aparência específica. Porém, felizmente, com o passar do tempo, o foco em um único tipo de beleza e aparência está se tornando cada vez menos importante, com aparências únicas e marcantes ocupando o centro do palco. Existe uma pessoa que está conquistando o mundo da moda com sua aparência muito distinta, e ela é carinhosamente conhecida como a Rainha das Trevas. O seu nome é Nyakim Gatwet, uma modelo americana de ascendência sul-sudanesa. Como podemos ver, a pele de Nyakim é incrivelmente rica em melanina, um pigmento especial da camada mais externa de sua pele. A melanina tem a função de ajudar a proteger o corpo da radiação solar, e é isso que dá a cor da sua pele. Quanto mais escura ela for, mais melanina você tem.
Tendo imigrado para os Estados Unidos aos 14 anos de idade, Mia-Kim se lembra muito bem de ser provocada por outras crianças por conta de sua pele extremamente escura. Mas apesar disso, Mia-Kim acreditou em sua beleza única e decidiu começar a trabalhar como modelo. E agora ela já trabalhou com grandes marcas de beleza, além de reunir praticamente 1 milhão de seguidores no Instagram. Mostrando o verdadeiro poder das mídias sociais, a página de Mia-Kim é inundada com comentários positivos sobre seu tom de pele distinto, dominando totalmente os opositores de sua juventude. Ela agora serve como exemplo para pessoas que anteriormente não podiam ver pessoas com a pele negra e bem distinta como a dela sendo apresentados aos olhos do público mainstream. Era praticamente impossível. Modelos como a Mia-Kim e colega modelo e também amiga, Koudia Diop do Senegal, são mais do que apenas um rostinho bonito. Larry Gomes. Muitos caras reclamam por não serem capazes de crescer bastante pelos faciais, mas eles podem se considerar sortudos depois de conhecer esse próximo personagem. Larry Gomes, de Loreto, no México, está coberto de tanto cabelo, principalmente em seu rosto, que dizem que ele, com certeza, é o homem mais cabeludo do mundo inteiro. Arrepiantes 98% do corpo de Larry, exceto as palmas de suas mãos e solas dos pés, está completamente coberto com cabelos escuros e grossos, como resultado de uma condição raríssima chamada hipertricose. A hipertricose, também conhecida como síndrome do lobisomem, resulta de uma mutação cromossômica, causando a produção de uma espessa camada de pelos por todo o corpo. Como podemos ver aqui, com Yu Zhenhuan, da China, e a condição geralmente se manifesta nos primeiros anos de vida. Dito isso, existem várias classificações diferentes de hipertricose. Larry, juntamente com alguns de seus familiares, simplesmente já nasceram cobertos de pelos, o que é uma variedade extremamente rara dessa condição, que é conhecida como hipertricose generalizada congênita. Mas, de fato, alguns estudos comprovaram que desde a Idade Média, menos de 100 casos de hipertricose generalizada congênita foram documentados. É estimado que mais ou menos 107 bilhões de pessoas já viveram aqui na Terra. Então, se considerarmos esse fato, Larry não é apenas 1 em 1 milhão. Ele está mais perto de ser 1 em 1 bilhão. Shyla Madison. Acordar um dia com o cabelo ruim pode acontecer com qualquer um. Mas e se esse dia de cabelo ruim se transformasse em uma vida inteira? Essa é Shyla Madison. E essa aparência selvagem não é de propósito. Shyla nasceu no ano de 2010, ostentando uma auréola de penugem loira que ficaria com ela por toda a sua vida. Conforme ela foi crescendo, as tranças indomáveis dessa criança ficavam constantemente em pé e se recusavam a ser arrumadas, o que tornava a escovação uma tarefa bem difícil. Depois de anos de luta contra essa sua juba rebelde, Shyla foi diagnosticada com uma condição que é conhecida como Síndrome do Cabelo Impenteável, aos 7 anos. Sim, isso existe mesmo. A síndrome do cabelo impenteável é causada por uma mutação genética que impede a produção de certas proteínas capilares. Isso faz com que os fios de cabelo se formem de um jeito deformado, caracterizado por cabelos secos, crespos que são impossíveis de se pentear. Essa condição é tão rara que há apenas cerca de 100 pessoas em todo o mundo que são conhecidas por possuí-la. Ou seja, isso faz de Shyla uma em 790 milhões. Alguns especulam que Albert Einstein tinha síndrome do cabelo impenetrável também, e Shyla e sua família aceitaram sua aparência semelhante como se fosse uma piada interna. Com certeza parece que Shyla tem a inteligência de não se importar em ser diferente e abraça o seu visual sem nenhum problema. Ramesh Darji. Nascido em uma pequena aldeia em Bingita, no Nepal, Ramesh Darji sofre de uma condição muito rara e debilitante, conhecida como ictiose. Essa condição, desencadeada por um gene defeituoso, faz com que as células mortas da pele se acumulem na superfície da pele de Ramesh, ao invés de cair do corpo como geralmente acontece. Isso acaba resultando em escamas muito duras e mobilidade incrivelmente limitada para o jovem Ramesh. Embora possam existir mais de 20 tipos de ictiose, Ramesh infelizmente tem o tipo mais raro e grave de todos, conhecido como ictiose arlequim, que por sinal é extremamente doloroso e infelizmente é incurável. Por incrível que pareça, a pele de Ramesh cresce 10 vezes mais rápido do que deveria, o que faz com que sua pele se torne praticamente sólida, quase como pedra, exigindo que sua família aplique constantemente pomadas hidratantes para aliviar os seus sintomas. Apenas por um acaso, um repórter do Kathmandu Post aleatoriamente passou por Ramesh do lado de fora de sua casa no ano de 2016.
E eventualmente, depois que a história comovente de Ramesh se tornou viral online, chamou a atenção de pessoas ao redor do mundo que foram capazes de oferecer algum tipo de ajuda. Depois disso, ele recebeu um tratamento gratuito na Faculdade de Medicina de Kathmandu, onde mesmo que sua doença não possa ser curada, ele pelo menos pode receber os melhores cuidados disponíveis. Elisane Silva. Ser muito alta é às vezes um requisito para ser modelo, mas a modelo brasileira Elisane Silva está muito acima disso, literalmente. Aos 10 anos de idade, Elisane já tinha 1,75 m de altura, mais alta do que a sua mãe com 1,62 m e o seu pai com 1,70 m. Ou seja, com apenas uma década de idade, ela já era o membro mais alto de toda a sua família. A essa altura, ela começou a sentir dores muito intensas em seus ossos, assim como uma pressão acumulada em sua cabeça, que no fim das contas eram sintomas relacionados à taxa excessiva em que ela estava crescendo. Descobriu-se que Elisane tinha um tumor benigno em sua glândula pituitária, que como resultado causou uma superprodução de hormônios de crescimento, e foi somente quando ela removeu o tumor cirurgicamente que seu rápido crescimento finalmente parou. A essa altura, aos 18 anos de idade, Elisane já estava medindo 2,6 metros de altura, reivindicando o título de mulher mais alta de todo o Brasil. O crescimento excessivo, como experimentado por Elisane, é conhecido como gigantismo. Essa é uma condição excepcionalmente rara, com apenas cerca de 100 casos relatados até o momento. Embora a altura de Elisane seja com certeza muito incrível, e ao lado de sua figura e características perfeitas, ela conseguiu começar uma carreira de modelo, mas ela não é a mulher mais alta do mundo. Esse título, na verdade, é detido por uma mulher turca, Rumeysa Gelgi, que simplesmente tem 2,15 m de altura. Mas uma coisa que a torna ainda mais única, no entanto, é seu marido. O amor vem em todas as formas e tamanhos. E o francinaldo aqui, de 1,62 m, não teve medo de alcançar as estrelas, com os dois se casando em 2015. Os dois tiveram um filho juntos em 2018, e o bebê número 2 também já está a caminho. Embora eu não saiba a altura de quem essas crianças vão puxar. David Vetter. Há alguns anos atrás, a palavra quarentena parecia meio exclusiva de filmes e programas de TV. Digamos que as coisas são bem diferentes agora, mas em comparação com a vida de David Vetter, nossos problemas de lockdown parecem um passeio no parque. Em 21 de setembro de 1971, David Vetter nasceu no Texas, com uma doença hereditária que o tornava anormalmente suscetível a infecções. Conhecido como imunodeficiência combinada grave, esse distúrbio genético raríssimo afeta a produção de anticorpos que os corpos saudáveis usam para combater infecções. Os anticorpos que David produzia eram quase totalmente defeituosos, o que significava que assim que ele nasceu, ele teve que ser isolado em um ambiente totalmente livre de germes, no Hospital Infantil do Texas, o que se tornou a sua casa durante a maior parte de sua vida. Embora você possa considerar viver em uma bolha apenas uma figura de linguagem, esse modo de vida se tornou meio que necessário para David. Qualquer objeto que entrasse na bolha de David deveria ser totalmente esterilizado, incluindo água, ar, comida, fraldas e roupas. Para fazer isso, os itens tinham que ser colocados em uma câmara cheia de um gás esterilizante especial, chamado óxido de etileno, e então tudo era aquecido a 60 graus Celsius. Não só isso, mas David só podia ser tocado usando luvas de plástico especiais que estavam presas à parede da câmara. Apesar de todos os problemas, os pais e médicos de David estavam determinados a proporcionar a ele a vida mais normal que eles podiam. Eles instalaram uma sala de jogos e televisão em sua bolha, e também garantiram que ele recebesse uma educação formal. Quando David tinha 4 anos de idade, ele descobriu que era capaz de fazer buracos em sua bolha, usando uma seringa de borboleta que havia sido deixada dentro da câmara por engano. Depois dessa descoberta, para o seu horror, os médicos tiveram que explicar a David o que eram os germes e como eles o afetavam de maneira diferente que afetavam as outras pessoas. Embora nada ruim tenha acontecido com essa situação, David de repente começou a perceber os perigos do mundo exterior. Independente disso, à medida que ele foi crescendo, ele ficava cada vez mais ansioso para explorar o mundo exterior, na esperança de dar ao pobre garoto uma chance fugaz de experimentar uma vida comum. Os médicos do hospital pediram ajuda a alguns engenheiros, e acabaram recebendo assistência do último lugar que você poderia imaginar: a própria NASA. É isso mesmo, um grupo de pesquisadores da NASA usou sua experiência com trajes espaciais para criar um traje espacial, para que David finalmente pudesse andar no mundo exterior.
O processo acabou levando 3 anos e $50 mil para ser feito, e foi concluído em 1977, antes do aniversário de 6 anos de David. O traje em si tinha um tubo de 2,5 metros de comprimento, amarrado entre a bolha de isolamento de David e uma esfera transparente usada sobre sua cabeça, que funcionava como se fosse um sistema de isolamento biológico. Mas infelizmente, usar esse traje acabou sendo incrivelmente desconfortável, e raramente era muito útil. Quando David tinha apenas 12 anos de idade, $1.300.000 já haviam sido gastos em seus cuidados. Mas apesar de todo esse dinheiro, como nós já vimos, ser 1 em 1 milhão nem sempre significa ter uma vida feliz. E às vezes, nem um final feliz. David infelizmente morreu aos 12 anos de idade, em 22 de fevereiro de 1974, após um transplante de medula óssea, que provavelmente poderia tê-lo curado, mas acabou abrigando um vírus que não foi detectado. No final, isso foi fatal para o sistema imunológico de David. David com certeza deixou um legado para trás, e uma escola primária próxima recebeu o seu nome, com o objetivo de que todas as crianças pudessem aprender alguma coisa sobre perseverança e encontrar alegria, mesmo nas circunstâncias mais ruins. Com a historinha desse carinha aqui, de 1 em 1 milhão. Milagros Cerrón. Nascida em Huancayo, no Peru, em 27 de abril de 2004, Milagros Cerrón foi, sem dúvida alguma, uma das seres humanas mais únicas que você vai ver em sua vida. Embora a maioria dos órgãos internos de Milagros, incluindo o coração e os seus pulmões, estivessem em perfeitas condições, ela nasceu com alguns defeitos internos significativos, conhecidos coletivamente como sirenomelia, mais popularmente como síndrome da sereia. Por dentro, o seu trato digestivo e urinário compartilham um único tubo, enquanto por fora, as suas pernas estavam fundidas do abdômen até o calcanhar, com os seus pezinhos abertos em forma de V, como se parecesse um rabo de sereia. Daí o nome da síndrome. A síndrome da sereia acontece em cerca de 1 em 70 mil nascimentos, mas infelizmente a maioria dos bebês não consegue passar das primeiras 48 horas de vida. Apropriadamente, porém, seu primeiro nome, Milagros, significa milagres em espanhol. E essa garotinha foi apenas um dos 3 casos relatados de crianças que sobreviveram de sirenomelia após a infância. O Dr. Luiz Rubio a tratou desde que tinha 2 anos de vida. E junto de sua equipe de cirurgiões muito bem treinados, ele conseguiu separar as suas pernas siamesas quando ela tinha apenas 2 anos. Assim que ela chegou ao jardim de infância, Milagros estava, milagrosamente, andando sozinha. Ela teve aulas de balé e correu ao redor do playground com seus colegas de classe. Apesar de superar todas as chances e conseguir sobreviver e até mesmo andar, infelizmente Milagros acabou falecendo aos 15 anos de idade, por conta de um problema renal relacionado à sua condição. Ainda carinhosamente conhecida como a Pequena Sereia, é seguro dizer que o comportamento alegre de Milagros, apesar de sua história comovente, pode nos ensinar alguma coisa sobre o que realmente importa na vida. Rama Haruna. De vez em quando é realmente fácil esquecer o quão incrível é nosso corpo, não é mesmo? E muitas vezes nem ligamos para a nossa capacidade de realizar tarefas diárias. Mas Rama Haruna é a prova viva da capacidade do corpo humano de existir, mesmo em uma forma que parece impossível. Nascida em Kano, no norte da Nigéria, Rama parecia ser um bebê totalmente saudável, mas conforme ela ia crescendo, ficou bem claro que ela não era como as outras crianças. Aos 6 meses de idade, as pernas de Rama e um de seus braços inexplicavelmente pararam de crescer junto com seu corpo, enquanto sua cabeça, o pescoço e o torso cresciam normalmente. Essa condição misteriosa confundiu os médicos e deixou Rama incapaz de realizar as tarefas mais básicas, como andar, engatinhar ou até mesmo segurar a maioria dos itens. Devido à imobilidade que sua condição lhe causou, Rama foi deixada vivendo sua vida dentro de um balde, que seus familiares e amigos costumavam usar para carregá-la. Eventualmente descobriu-se que Rama estava sofrendo de um caso grave de focomelia, uma condição que causa malformações do corpo, rostos, braços e pernas, e acredita-se que seja devido a erros na forma como os cromossomos se replicam no corpo do paciente. Segundo a pesquisa, a focomelia acontece em apenas 4,2 para cada 100 mil nascimentos. Mas pouquíssimas pessoas que têm essa condição tão severa quanto Rama conseguem passar da infância. O que significa que sua vida, embora limitada a um balde, foi um tanto milagrosa, não é? Depois que uma foto de Rama dentro de seu balde acabou viralizando online em 2016, um doador anônimo ofereceu a ela uma cadeira de rodas para facilitar a locomoção, tanto para ela quanto para sua família. Apesar de sua deficiência, Rama estava sempre de bom humor e sonhava muito em abrir a sua própria mercearia. Infelizmente, porém, ela faleceu no dia de Natal em 2019, aos 19 anos de idade.
devido a algumas complicações quanto à sua condição. Mas se uma garota que teve que passar a vida em um balde ainda consegue sorrir, ao invés de ficar triste com sua morte, nós podemos usar a sua história para nos dar um pouco mais de força também. Virsavia Boron Goncharova. Dá só uma olhada nessa foto de Virsavia Boron Goncharova, da Flórida, nos Estados Unidos, e você pode dizer que ela é como qualquer outra garota. Mas Virsavia nasceu com uma condição muito rara que fez com que sua caixa torácica e também músculos abdominais se formassem de forma irregular no útero. Isso acabou resultando em seu coração se formando fora de sua caixa torácica, o que deixou ele exposto, embaixo de apenas uma camada de pele. E você até mesmo consegue vê-lo batendo. A pentalogia de Cantrell, também conhecida como síndrome toraco-abdominal. É uma condição extremamente rara que afeta mais ou menos 5 recém-nascidos a cada 1 milhão de nascimentos. Graças ao poder da evolução, a caixa torácica humana comum forma um invólucro protetor ao redor de alguns de nossos órgãos mais vitais, como o nosso coração e pulmões. Por conta dessa condição, o coração de Virsavia está completamente desprotegido, além da pele que cobre o seu peito. Embora essa condição não cause nenhum tipo de dor a Virsavia em seu dia a dia, ela com certeza precisa ser muito cuidadosa, pois um simples deslize ou queda pode se provar fatal para ela. Ainda assim, como muitas outras pessoas que vimos hoje, Virsavia é um lembrete perfeito de que existem muitas, mas muitas maneiras de se existir como ser humano. E quanto mais nós entendemos isso, mais gentis e empáticos nós podemos ser. E se você me perguntar, eu diria que com certeza é uma coisa muito boa. Mas e aí, qual dessas pessoas realmente incríveis mais te inspirou? E você tem alguma característica única também? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!